Muito bem, gente, hoje nós estamos dando continuidade à série O Chamado, e eu já digo que é uma continuidade porque inicialmente a previsão era que encerrássemos essa série hoje, mas ela vai ser continuada. Inclusive, Deus já colocou no meu coração uma palavra para a próxima semana, vai ser bem importante, é um assunto que eu nunca entrei com profundidade aqui na nossa casa, mas chegou o tempo para isso, tá? Eu não vou falar qual é, eu te espero domingo que vem aqui. Agora, hoje, eu já tenho dito nas últimas semanas que nós mergulharemos de uma forma mais profunda ainda acerca de uma temática que é muito bagunçada na perspectiva de muitos cristãos. O tema dessa manhã, se você já está pronto para anotar, anote, se não, pega o seu bloco de notas, o seu caderno, não sei o que você trouxe para anotar, encorajo você a tomar notas, a tomar as notas ajuda você a lembrar da mensagem, ajuda você a poder meditar nela depois, então fica um encorajamento para quem está anotando e para quem não está anotando também. Contudo, eu oro que você fique com o seu coração muito conectado comigo durante a mensagem. Tá? É muito importante, você pode ouvir essa mensagem depois também nas nossas plataformas sociais, se você quiser anotar depois, tudo bem, fica conectado comigo, depois você escuta e aí faz as anotações. Mas hoje a gente vai passear de uma forma histórico-social, inclusive para que a gente possa compreender uma questão muito importante na vida cristã. Existe um misticismo a respeito de uma temática, e essa temática da noite é o questionamento: sagrado ou secular? Esse é o título da mensagem dessa noite. Então você que está anotando, anote aí: sagrado ou secular. Nós estamos falando sobre chamado esse mês. Começamos falando sobre a mensagem de volta ao jardim, falamos sobre chamado, propósito e dons. Temos tido mensagens que estão aguçando a nossa percepção, a nossa sabedoria a respeito de como viver a vontade de Deus nessa terra, como cumprir o propósito de Deus nessa terra. No domingo passado eu preguei uma mensagem chamada Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, também uma mensagem muito importante. Não tem como viver a vontade de Deus sem aprender a ouvir a voz dele. Então, vá para as nossas plataformas digitais e também escute essa mensagem se você não escutou. Escute novamente se você já escutou. É um assunto que a gente precisa retomar dia após dia. E para que a gente possa contextualizar essa problemática, meus irmãos, eu não sei qual a sua experiência de vida comunitária cristã, mas ao longo da última década, né, desde quando eu me converti, eu tenho visto muitos questionamentos e também muitas falas que geram uma certa reflexão na minha mente a respeito dessa temática. Muitas pessoas levam as suas vidas divididas acerca da sua perspectiva daquilo que é sagrado ou daquilo que é secular. Muitas pessoas pensam que tudo aquilo que é sagrado está dentro das paredes de um templo e tudo aquilo que é secular é o que está lá para fora. E de fato a ideia desse conceito é uma ideia muito antiga, a gente já vai passear pela história disso. Mas isso tem causado muitos problemas, porque muitos cristãos, ao terem essa ideia, essa visão a respeito daquilo que é sagrado e daquilo que é secular, deixam de viver à altura daquilo que Deus espera de nós, naquilo que é dito como secular. Você já ouviu, por exemplo, eu vou tentar exemplificar aqui para você. Você já ouviu, por exemplo, da boca de algum ministro, de algum pastor, por exemplo: eu sou pastor, ou eu sou líder na igreja, eu sou baterista. Eu era só um membro, agora eu sou baterista. Já ouviram esse membro? Agora eu sou baterista da igreja. Enfim, mas eu também trabalho no secular. Quem já ouviu isso? Ou tipo, o irmão é músico da igreja, aí ele foi tocar no secular. Quem já ouviu isso? O secular, dentro desse conceito que eu estou apresentando para você, ele é tido como tudo aquilo que acontece da porta para fora da igreja. Então, quem caminha debaixo desse conceito, pensa ou compreende que o que acontece na igreja é sagrado e da porta para fora é secular. Ou seja, o meu trabalho é secular, a minha família é secular, tudo aquilo que eu faço daqui para fora é secular. E talvez ao ouvir isso você nem compreenda a problemática, mas você vai entender um pouco melhor quando a gente começar a passear de onde isso se origina. Porque a verdade, meus irmãos, é que não foi Jesus que apresentou essa dicotomia. Não foi Jesus que fez essa divisão. Jesus não dividiu o mundo dessa forma. Ele não dividiu o mundo da seguinte forma: olha, da porta do templo para dentro é sagrado e da porta para fora é secular. Ou seja, tudo que você faz dali para fora não tem tanto valor quanto aquilo que você faz aqui dentro. Jesus não disse isso para ninguém. E a gente vai entender que na verdade isso acontece. Eu vou precisar passear um pouco na história da igreja. Eu quero
manter conectado comigo. Fica comigo, por gentileza, porque se você perder a linha de raciocínio aqui, isso pode atrapalhar a sua compreensão do todo. A história da igreja é muito importante para nós como cristãos, porque somos parte da igreja de Jesus, amém? Então, a história da igreja também é a sua história. Amém? Então diga assim, a história da igreja também é a minha história. Muito bem. Então a verdade, irmãos, é que essa divisão, essa dicotomia, essa vida fragmentada entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, começa lá atrás, na era do monasticismo. O movimento dos monges ali no início da história da igreja, no fim da era da igreja primitiva, início da Idade Média, a gente vai ver um movimento dos monges acontecendo, especialmente após Constantino, que foi o imperador romano, que agora trouxe o cristianismo para dentro, trouxe o cristianismo para dentro da política, para dentro do governo romano. Ele torna o cristianismo a religião oficial do império. E ali, quando o imperador se converte, existem pessoas que questionam a genuinidade dessa conversão de Constantino. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, acho difícil quando a gente questiona a genuinidade de alguém, da fé de alguém, mas o ponto aqui é que ao começar a aderir práticas que misturavam de uma forma discutível a relação entre a fé do império com a igreja, então certas pessoas que faziam parte da igreja naquele contexto se veem com a necessidade de se isolarem do mundo, para que eles pudessem então manter a sua santidade, para que eles pudessem então preservar a sua fé longe de uma possível problemática onde o império estava agora governando a região onde o império dominava a partir do cristianismo. Essa é a época, inclusive, que a igreja para de ser perseguida. Então existe um laço muito forte dessa história com o que a gente vive hoje com esse conceito. Por quê? Porque na separação de alguns cristãos, para irem então para aquilo que é chamado de monastério, né, os monges se isolam para preservar a sua santidade, existe algo muito forte acontecendo, existe uma mensagem sendo enviada ao mundo. O primeiro deles, inclusive, conhecido como fundador dentro do cristianismo, né, do movimento de monges dentro do cristianismo, é alguém conhecido como Santo Antônio. Ele viveu ali entre meados do ano 250 até o ano 350 mais ou menos, viveu aí nessa época. Então ele liderou esse movimento, ele foi uma figura importante nesse movimento dos monges. E agora, quando alguns cristãos se isolam para os monastérios para preservarem a sua fé, então agora começa a existir uma separação. Eles fizeram isso para que eles pudessem se poupar da influência daquele século. Por isso então, aqueles que estavam nos monastérios, eles tinham ali o seu trabalho de uma forma integral para o Senhor, isolado do mundo, e aqueles que estavam, por exemplo, inclusive na igreja fazendo o seu trabalho, eram considerados seculares naquele tempo. Quem está entendendo comigo aqui? Então ali houve essa separação, e foi uma separação significativa, foi uma separação que causou reflexos profundos e importantes na história da igreja, e que permanecem até hoje, em muitos contextos. Esse movimento, ele começa ali no início da era medieval, ele rompe os séculos da era medieval, e cerca de 1100 anos depois, um monge chamado Martinho Lutero, ele começa a preparar teses contra práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele começa a refutar ideias como, por exemplo, a doutrina da igreja, que nas suas práticas deixava evidente que a fé, a justificação não era somente pela fé. Ele começa a refutar, por exemplo, a venda de indulgências, que era como vender terreno no céu, é como vender salvação, era como vender perdão de pecados, que era uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana naquela época. Quem está comigo?
Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui para você compreender porque eu estou falando, né, dessa separação. A igreja de Jesus, ela é católica. Esse termo católico, ele quer dizer, ele faz referência ao global, ele faz referência ao mundo, a igreja como um todo. Agora, existe uma diferença, a partir da reforma protestante, que a gente vai chegar aqui, da igreja católica apostólica romana, para a igreja católica apostólica cristã. Tem uma diferença, porque nesse momento aqui existe uma fusão, né, da igreja católica com o Império Romano. O que a gente vê hoje chama de igreja católica, a igreja católica apostólica romana, que tem a centralidade, inclusive, na figura do Papa. Ali, o Papa, a autoridade do Papa, inclusive, diante da igreja, começa a ser questionada por Lutero. Como assim nós precisamos do Papa? Como assim o Papa, a palavra do Papa tem autoridade equivalente às Escrituras? Então, naquele contexto, Lutero começa a refutar essas ideias, e Lutero lança essas 95 teses, que dá origem, então, à Reforma Protestante, ali no ano de 1517. Dali para cá, então, surge o movimento protestante, do qual eu e você somos filhos. Esse movimento protestante, ele não visava dar origem a uma nova igreja, ele visava buscar a retomada da prática da igreja antes da fusão da igreja com o Império Romano. Quem está entendendo? Amém? Estamos passeando pela história da igreja aqui, amém? Então o posicionamento dele diante dessas questões, ele dá origem à Reforma Protestante, e consequentemente isso influencia diretamente no movimento dos monges. Ele era um monge, alemão inclusive. Você sabia que Lutero era um monge? Então, nesse movimento da reforma, o movimento de monges, dos cristãos, ele começa a entrar em declínio. Porque as pessoas começaram então a compreender que talvez elas estivessem seguindo a fé cristã de forma genuína. E o declínio da igreja naquele tempo do Império Romano, ele traz esse reflexo inclusive para os monges. Então, meus irmãos, agora, Lutero basicamente, ele traz com a Reforma Protestante muitos monges de volta para o mundo. Existe uma frase de Bill Johnson que eu acredito que ele está muito fundamentado nesse movimento histórico, porque em nome da santidade os cristãos se isolaram do mundo. E a frase de Bill Johnson diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, quando agora os templos, quando o monastério é esvaziado, existe uma igreja voltando ao mundo. Existe uma igreja trazendo de volta ao mundo a voz de reconciliação de uma forma ampla. Porque naquele tempo, inclusive, as pessoas que tinham um trabalho comum, como qualquer outra pessoa que não tinha sua vida integralmente dedicada a um ofício no ministério, por exemplo, podiam usar como argumento: eu sou sapateiro, então não posso dedicar minha vida à oração porque eu sou sapateiro. Agora, a quebra desse rito religioso traz a igreja de volta ao mundo, santificando inclusive aquilo que era tratado como secular. Porque agora, se eu sou sapateiro, eu compreendo que eu vou usar a minha profissão para a glória de Deus. Eu não deixo de ser cristão porque eu sou sapateiro. Quem está comigo? Não existe essa distinção dentro do cristianismo. Então, esse fator, ele é histórico. E a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar para que a gente possa agora, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18, compreender aquilo que Jesus fala que nós somos encarregados de fazer. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso de número 18. Aqui Deus está nos entregando o ministério da reconciliação. E Ele diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, olha só isso, em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo,
não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Paulo está aqui então afirmando o ministério da reconciliação para a igreja de Jesus. Nós estamos anunciando ao mundo a reconciliação que Deus tornou possível a todos por intermédio de Cristo Jesus. Mas não tem como a gente reconciliar o mundo com Deus se a gente não estiver no mundo. Não tem como a gente reconciliar o mundo com Deus se a gente se isolar nos monastérios, dos templos religiosos. Porque talvez você não viva entre as quatro paredes de um templo 24 horas por dia, mas a sua fé implica que isso é verdade, porque você guarda ela só aqui. Então, quando Jesus nos entrega por intermédio da sua palavra, da sua vida, e Paulo agora reaplica a necessidade de reconciliarmos o mundo com Deus, nós vamos notar o impacto que tem da reconciliação do mundo com o Senhor, quando os monges saem dos monastérios. Então, quando o cristianismo sai do monastério, o sagrado e o secular se reconciliam. Eu não uso apenas o tempo que eu estou no templo para glorificar ao Senhor, eu uso o meu trabalho para a glória dele. Eu não uso apenas o tempo que eu estou na igreja para apreciar os feitos e a glória do Senhor. Eu consigo apreciar no meu ordinário, eu consigo apreciar na mesa com a minha família, eu consigo apreciar num tempo de qualidade com a minha esposa e com os meus filhos, eu consigo apreciar fazendo o que eu estou fazendo no ordinário, porque Deus, Ele não se ausenta de nós quando nós estamos lá fora. E eu sei que para nós isso é um tanto óbvio, mas a gente precisa de verdade fazer um questionamento e uma autorreflexão, porque muitas vezes nós compreendemos isso, mas de forma prática a gente vive coisas que expressam ao contrário. A palavra vai falar então, em 1 Coríntios no capítulo 10, verso 31, algo que fundamenta o que nós estamos construindo aqui. Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 10, verso 31, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A história conta que Lutero um dia foi perguntado por um sapateiro como é que ele podia fazer para glorificar ao Senhor, para servir a Deus. E Lutero, a história conta que Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Enquanto nós estamos fazendo aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer lá fora, nós estamos anunciando esse ministério da reconciliação. Nós estamos, por intermédio de Cristo, reconciliando aquilo que é secular com aquilo que é sagrado, reconciliando o mundo com Deus. Isso, na verdade, é um fundamento criacionista. Essa dicotomia acontece ao longo da história, mas quando a gente vai voltando, e a gente vai para Gênesis, a gente vê que esse é um princípio divino, meus irmãos. Quando Paulo fala para a gente fazer tudo para a glória de Deus em 1 Coríntios 10, 31, isso na verdade é um reflexo de prestar culto ao Senhor desde o Éden. Olha só, por exemplo, o que está escrito lá em Gênesis no capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, repita comigo, cultivá-lo, e tomar conta dele. A palavra no original para cultivar, essa palavra hebraica é o termo avad, que também significa servir, adorar. Então o trabalho do homem no Éden é adoração. Alô? O trabalho que Deus encarga o homem no Éden é uma adoração. Ele deu o encargo do homem de cuidar, zelar e cultivar no jardim. E esse cultivo é a mesma palavra que é desse termo hebraico chamado avad. É a mesma palavra que vai aparecer agora lá depois que Moisés sai com o povo do Egito. E aí ele precisa construir o tabernáculo. O trabalho sacerdotal dentro do tabernáculo era avad. Eu não sei se você pegou, mas tanto o trabalho de Adão no jardim, quanto o trabalho do sacerdote no templo, é adoração a Deus. A
gente está chegando em um bom lugar aqui, você está comigo ainda? Então, meus irmãos, todo o trabalho humano, quando feito para a glória de Deus, é uma forma de culto. Isso demonstra para nós que essa dicotomia entre o sagrado e o secular não é algo genuíno da palavra, mas que o propósito original de Deus era que a vida humana fosse integral, com cada aspecto permeado por devoção e significado espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos, como Paulo fundamenta, deve ser para dar glória a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você sente para almoçar com a sua família, quer você trabalhe fora da igreja ou não, porque a verdade é que poucos, eu gosto da ideia daquela estatística feita na igreja, que diz que 5% das pessoas são chamadas a um ofício ministerial. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós temos uma vida lá fora, e essa vida lá fora deve ser a mesma, deve ser com o mesmo coração, compreendendo que, obviamente, a reunião dos santos é bíblica, é uma convocação de Deus. Inclusive o autor de Hebreus diz no capítulo 10, verso 25, para que não deixemos de nos reunir. Isso aqui também é sagrado, mas não só isso é sagrado. Esse é o ponto, meus irmãos. Tudo o que a gente faz lá fora deve ser como um culto prestado a Deus. É por isso que eu gosto da palavra em inglês, que dá nome a culto. Lá não é a mesma tradução para culto. Lá culto em inglês é service, que é serviço, que é a mesma referência de trabalho fora. Eu estou trabalhando para a glória de Deus. Dentro da igreja eu estou prestando um culto a Deus, servindo a Ele também. Quem está comigo? Então a gente precisa quebrar essa perspectiva. A reunião dos santos é bíblica e é insubstituível, mas você não presta culto só quando você está aqui. A cruz que salvou as nossas vidas também deve redimir a nossa perspectiva do nosso trabalho, amém? Você está comigo? Então o seu trabalho deve ser para a glória de Deus. Independente se você é um advogado, independente se você é do lar, independente se você é uma faxineira, independente se você é um professor, independente se você é um sapateiro, independente se você é um empresário. Eu não sei que esfera você toca, mas eu sei de uma coisa: a Bíblia nos baliza que deve ser para a glória dele, para a glória dele, para a glória do Senhor. Travei aqui. Ainda bem que você pegou. Glória a Deus. Agora, como então, pastor? Porque assim, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Agora, nem tudo que acontece lá fora é sagrado. É ou não é? Muito bem, então vamos trazer para um equilíbrio isso aqui. Existe uma pergunta que deve ser feita sim por nós: isso aqui é de Deus ou não é de Deus? Mas a pergunta não é sagrado ou é secular, porque Jesus não fez essa pergunta. Jesus não fez essa divisão. A divisão que Jesus fez não foi entre sagrado e secular, mas entre santo e profano. E são coisas completamente diferentes. Nem tudo o que acontece no mundo, obviamente, nem tudo o que acontece no mundo é profano, e também nem tudo que acontece na igreja é santo. Tem pessoas que têm uma fé cega, uma fé sem qualquer intelecto, ao ponto de estar cego para a necessidade de santificarmos o mundo com tudo que fazemos lá fora, e ao ponto também de sabermos separar e de sabermos distinguir as profanidades que acontecem, inclusive a profanação que acontece inclusive dentro do meio gospel. Não é porque é gospel que é santo, não é porque é gospel que é sempre santo, não é. Quem está comigo ainda? Então a gente precisa compreender, por exemplo, Jesus, ele santificou o cotidiano. Jesus, ele realizou o seu primeiro milagre num casamento, uma festa ordinária. Ontem eu estava num casamento, muito bom. Uma festa ordinária no teu tempo, algo que faz parte do cotidiano. Jesus vai lá e realiza o primeiro milagre. O que ele faz? Ele transforma água em vinho. Jesus, ele comia com pecadores e publicanos. Porque enquanto Jesus estava comendo com pecadores e publicanos, ele estava santificando essas pessoas. Ele estava anunciando o reino de Deus. Existia um propósito santo e genuinamente santo naquilo que Jesus estava fazendo. Então a nossa métrica, o nosso parâmetro para a gente conseguir compreender isso, não é dividir as práticas, porque as práticas por si só não trazem para nós o argumento suficiente para a gente dizer o que é santo e o que é profano.
Tem gente profanando o nome de Deus com o microfone na mão dentro da igreja. E tem gente sendo condenado no mundo, fazendo algo que agrada a Deus, só porque está fora do templo. Os dois extremos são muito perigosos. Então o que a gente precisa compreender aqui é que quando Jesus ele condena aquilo que é profano, ele entra no templo e condena a ação que estava acontecendo ali de profanação, porque princípios haviam sido trocados. Eles estavam negociando algo que não podia ser negociado. E meu irmão, aqui é muito mais do que o que estava sendo negociado ali, é muito mais do que o animal para o sacrifício. Está na regra, do conceito, do princípio da adoração ali. Eles precisavam trazer um cordeiro perfeito, um animal perfeito, lá da sua terra. Eles estavam comprando ali na entrada do templo. Então não é sobre a compra e venda por si só, é sobre negociar um princípio. Então quando princípios são negociados, o profano entra. Podem existir pessoas fazendo a mesma coisa, mas uma de forma santa e outra de forma profana. Tem pessoas que têm profanado os dons que Deus deu. E tem pessoas que estão usando os dons que Deus deu para a glória dele. Então a gente precisa quebrar essa religiosidade na nossa cabeça de pensar, porque está fazendo isso, então é profano. Não, pera. Qual é o fruto do que ele está fazendo? O que está por detrás disso? A quem a glória está indo enquanto ele faz o que faz? Você entende? E de fato, esse é um questionamento muito mais pessoal do que para o outro. A gente precisa se questionar, se analisar. Nós somos rápidos em julgar o outro. Mas Jesus fala, tira a trave do teu olho. Amém? Você está comigo ainda ou eu te perdi? Eu gosto muito de pensar, especialmente quando eu sento na mesa com a minha família, ou não só com a minha família de sangue, mas quando eu sento na mesa entre irmãos e em qualquer lugar que eu estou. Eu acredito muito que a mesa é um lugar de comunhão, né? É um lugar que a gente olha nos olhos das pessoas. E nesse lugar de mesa é uma oportunidade sempre, meus irmãos, para trazer aquilo que é santo para a pauta, trazer a presença de Deus para essa comunhão, porque foi justamente o que Jesus fez por nós. Ele nos trouxe de volta para termos acesso a Deus em comunhão, e estarmos em comunhão com Ele. E quando eu olho seja para minha esposa, para minha filha, ou quando eu olho para amigos, quando eu olho inclusive para amigos que não são cristãos, e eu estou em volta de uma mesa, aquele momento para mim é tão santo, é tão santo. Eu tenho visto, testemunho pessoal, eu tenho visto recentemente amigos que eu preguei muito para eles no início da minha conversão, e alguns até tiveram ali um vislumbre de se converterem também, mas não se converteram genuinamente, até foram para a igreja, mas não tiveram persistência na fé. Eu tenho visto muitos deles se converterem agora. Eu tenho recebido mensagens de amigos que eu tenho há 20 anos, falando, cara, eu fui batizado nas águas essa semana. Agora, o que seria, e inclusive desse amigo, olha só, eu tenho um amigo que eu conheci ele há cerca de 20 anos, e recentemente ele me mandou uma mensagem, tô indo batizar nas águas, eu preciso conversar com você. Porque na época que eu pregava tanto para ele creu na mensagem, mas não ao ponto de entregar a sua vida a ela, você entende? Só que ele falou para mim assim, as sementes que você lançou no meu coração brotaram agora. Agora, o que seria disso se eu não tivesse a consciência de que aonde eu estou, o lugar que eu estou precisa ser santificado? As pessoas que eu me interajo, elas têm a oportunidade de serem santificadas por causa do Evangelho de Cristo, assim como eu fui. Eu quero te encorajar a começar a enxergar as mesas de restaurantes, de todo tipo de lugar, como uma oportunidade de santificação. Porque Jesus, quando desce, é isso que ele estava fazendo. Ele está reconciliando o secular com o sagrado, reconciliando o secular com o sagrado. Quando ele senta com um publicano, que na classe de pecadores daquela época, meu irmão, jamais um judeu sentaria na mesa com um publicano. Inclusive Jesus foi condenado duramente por isso. Algo que para a religião
jamais poderia acontecer, na verdade era o próprio Deus fazendo. O próprio Deus sentando com pecador, o próprio Deus reconciliando prostituta, o próprio Deus, meu irmão, interagindo, se relacionando com o mundo, com um propósito santo: reconciliar o mundo com Deus. Quem está comigo ainda? Use os dons que Deus te deu, use as ferramentas que Ele te deu, para transformar em produtos, em causas, em momentos, para santificar o mundo. Lembra de Jesus curando o leproso? A Bíblia conta que um leproso chega até Jesus, e a lepra, naquele contexto ali, era diretamente interligada a pecado. Então todo mundo que tinha lepra estava mostrando para o mundo a evidência de pecado na sua vida. O leproso não era apenas um doente, ele era um pecador que não podia nem se misturar com a sua interação social da época. Ele chega até Jesus. Além de ser uma doença altamente contaminável, ele precisava viver isolado. Ele chega até Jesus para ter uma conversa. Não apenas chega perto, mas ele chega para interagir com Jesus. Quando Jesus vira para aquele leproso e se relaciona e interage com ele, ele está enviando uma mensagem para nós. Quando nós temos a convicção de quem nós somos, quando nós entendemos o que carregamos, porque compreendemos quem Jesus é, eu não tenho problema de tocar num leproso, porque eu sei que esse toque é para santificar ele, e não para me corromper. Agora você precisa estar convicto de quem você é. Você precisa estar convicto do que você carrega e convicto da sua missão. Amém? Glória a Deus. Eu creio que eu faço parte de uma era da igreja onde o entendimento sobre a responsabilidade sociocultural vai aumentar muito. Isso parte desse entendimento. A gente precisa entender a nossa responsabilidade na sociedade, meus irmãos. A gente não pode delegar para o Estado uma responsabilidade que é da igreja. Eu não posso ficar esperando que um Messias se assente lá em Brasília, porque o trono do meu rei não está lá. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo também que nós como cristãos não devemos ocupar a política. Eu só estou dizendo que não é de lá que vem o meu socorro. Você entende? Agora, entendendo de onde vem o meu socorro, e entendendo que esse socorro quer socorrer o mundo, eu preciso ocupar a sociedade. Mais uma vez, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Quando a igreja... Eu falei ao contrário, né? Não, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Quando a igreja se retira do mundo em nome da santidade, acontece aquilo que nós vemos lá na era do monasticismo. Agora, quando o monastério é esvaziado e a igreja volta para o mundo, a reconciliação começa a acontecer. E onde existe avivamento, precisa haver transformação social. Você lembra de William Seymour lá no avivamento de Azusa? Nós somos de origem pentecostal. E o movimento pentecostal acontece lá em Azusa, em Los Angeles. Início do século 20, 1906. Está lá William Seymour. Estou falando bastante sobre a história da igreja hoje, né? Você está comigo? Lá em 1906 está lá William Seymour, o avivamento da Rua Azusa, conhecido mundialmente. Os irmãos pregando, sendo batizados com fogo, se dedicando na leitura bíblica. O pastor era alguém que naquele contexto dele era discriminado. Naquela época, naquele contexto nos Estados Unidos, não havia mistura entre brancos e pretos. Mas um pastor preto se levanta para pregar. E o avivamento que acontece em Azusa é um dos impactos relevantíssimos para a unidade racial no tempo dele. Um verdadeiro avivamento é comprovado quando ele não fica só aqui, ó. Se a fé que eu digo ter não impacta qualquer lugar que eu pise, então ela é falsa. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. O seu trabalho precisa ser transformado. O seu trabalho precisa ser redimido. As pessoas que têm contato com você em qualquer lugar que você pise, tenha lugar de profano ou não, você chegou lá para santificar. Você chegou lá para enviar a mensagem daquele que nos justificou, que nos santificou pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Isso parte da convicção de quem nós somos.
Agora, por outro lado, não podemos ter uma idolatria ao trabalho, porque o trabalho não é o fim, ele é o meio. Quem está comigo? Vamos sempre trazendo um equilíbrio, né? A gente vai para lá, depois puxa para cá um pouquinho, aí vai para cá e puxa para cá um pouquinho. Vamos lá. O trabalho não é o fim de todas as coisas, porque o mundo não é um fim de todas as coisas. A história nos conta, e é um meio para que a gente entenda o propósito celestial que está em tudo. Então, eu preciso dar valor para as coisas naturais, eu preciso dar valor para o meu trabalho, mas essas coisas terrenas não podem ter o meu coração. É aí que as coisas precisam ser divididas, porque eu entendo o propósito pelo qual elas foram confiadas em minhas mãos, e é para dar glória a Deus em tudo. As coisas temporais, elas ficarão aqui, mas se elas estão glorificando as eternas, enquanto nós temos acesso a elas, nós estamos abrindo janelas celestiais para as pessoas que têm contato conosco, enquanto nós fazemos o que fazemos. Quem está entendendo? É profundo isso, mas eu oro que esteja chegando com revelação no seu coração. Aleluia, porque o que Deus te deu é muito mais do que um trabalho. Deus te deu uma vocação, Ele te deu uma capacitação de reconciliar o sagrado, o secular com o sagrado. Ele te deu uma capacitação de tornar santo aquilo que antes era profano. Como? Pela mensagem do reino de Deus. Onde um filho de Deus chega, a presença dele também chega. Onde um filho chega, ele revela a identidade do pai. Amém. Aleluia. E eu quero finalizar fazendo citação à palavra que Paulo dá aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 16, para fundamentar o que a gente está dizendo aqui, para trazer tudo isso para um ponto de equilíbrio. Ele fala o seguinte: por isso nós nunca desistimos, e Paulo vai começar a fazer aqui agora uma distinção entre as coisas terrenas e as coisas eternas, entre as coisas temporárias e aquelas que vão durar para sempre. Ele fala: ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Aleluia. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia. Mais uma leitura agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 29 ao 31, e a gente vai encerrar aqui. Ele diz o seguinte: irmãos, isso é o que eu quero dizer: o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram as coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou à alegria dos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Calma que a gente vai chegar num lugar aqui. O que Paulo está dizendo não é para que a gente não viva no mundo, porque foi ele que diz que nós temos a missão de reconciliar o mundo com Deus. O que ele está dizendo é que não é que nós não vamos usar as coisas, mas é que nós não devemos perder a nossa alma nelas. Então a gente vai se casar, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai fazer amigos, a gente vai trabalhar, a gente vai pintar quadros, a gente tem que entrar na esfera da arte, a gente tem que fazer roupas para crente usar, a gente tem que fazer a moda que revela a glória de Deus, a gente tem que advogar para a glória de Deus, a gente tem que trabalhar para a glória de Deus em tudo que nós fazemos, mas tendo a convicção, meus irmãos, de que nós faremos isso com olhos nas coisas que são imortais. Essas coisas não terão o nosso coração. Faremos essas coisas temporais com olhos nas atemporais. Aleluia. A gente vai preparar uma dieta, aleluia, para que as pessoas saibam cuidar dos seus corpos, entendendo que elas são o templo do Espírito Santo, e elas possam viver em saúde divina até o último dia da sua vida aqui. Né? Temos nutricionistas aqui na casa. A gente vai ajudar as pessoas no seu treino, e eu estou nessa pegada, né? De
cuidar mais do meu corpo. Temos personagens aqui também. A gente vai fazer isso para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Mas fazendo isso, tendo a certeza de que os nossos olhos nunca se desviarão daquilo que é imortal. O povo de Deus é a luz que brilha e ilumina o mundo. Deus estava reconciliando o mundo consigo por intermédio de Cristo e vai continuar fazendo isso por intermédio dos seus filhos. Existe um caminho de reconciliação e essa reconciliação foi para todo mundo. A gente só precisa contar para as pessoas. Então a gente precisa usar o que a gente faz para ter contato com elas para a glória dele. O seu trabalho é como uma ferramenta na mão do Senhor para dar glória a ele, amém? Porque não existe nenhum centímetro dessa terra que Deus, onipresente, não ocupe. Mas ele escolheu se expressar ao mundo através dos seus filhos. Portanto, o Jesus que nos ensina a entrar e sair de qualquer lugar, também vai nos ensinar a entrar e sair de qualquer lugar para a glória dele. Porque existe um caminho além daquilo que é sagrado, daquilo que é secular. Esse caminho é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo vai além do sagrado e do secular. O caminho de Cristo é um caminho superior, porque é um caminho daqueles que caminham com os olhos fixos nas coisas eternas. Por isso, tem a oportunidade agora de ressignificar as terrenas. Esse caminho de reconciliação foi aberto e somente Cristo Jesus nos dá acesso a ele. Se você está aqui nessa manhã e você não conhece esse Jesus, você não conhece esse Jesus que quer não apenas transformar o seu modo de pensar, que quer não apenas te dar um encorajamento para a sua semana que está começando hoje, mas um Jesus que quer transformar o seu coração, um Jesus que quer abrir a sua perspectiva eterna, porque ele morreu para te dar a vida eterna. Se você quer conhecer esse Jesus nessa manhã, você tem a oportunidade na exposição da palavra que foi feita aqui, mas você também pode ter uma experiência pessoal com ele. É isso que ele deseja nessa manhã. Ele deseja entrar no seu coração pela fé que Deus deu a você. Se você está aqui nessa manhã e você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Jesus é quem ele diz que é, o caminho, a verdade e a vida, o caminho de reconciliação com o Pai, essa é a manhã de você entregar a sua vida a ele. Se você crê com o seu coração, mas você nunca o confessou com a sua boca, chegou o momento de você tomar a melhor decisão da sua vida. A decisão de declarar com a sua boca aquilo que você crê no seu coração, conforme Paulo diz. Porque é crendo com o coração que se crê, é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se confessa para a salvação. Se coloque de pé no seu lugar.